Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Marco Paulo Janetti, um engenheiro de telecom que esse ano está completando 40 anos de atividade no segmento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento e faça sua inscrição. E também se atente ao detalhe de assinalar o sininho, pois somente desse modo você receberá automaticamente todas as atualizações que eu fizer no canal. Conto com a sua presença. Um abraço. Pois então, pessoal, a gente sempre procura trazer novidades para vocês. E hoje o assunto é fibra ótica. Nós vamos apresentar para vocês como que a fibra ótica funciona e como ela é fabricada também. Bem, pessoal, vamos lá então. Como nós dissemos, hoje o assunto é referente a fibras óticas. Então, dentro do módulo de comunicações óticas, iremos apresentar para vocês a introdução ao mundo da fibra ótica. Nesse vídeo, nós vamos apresentar os conceitos da fibra ótica, como ela funciona, os princípios da ótica básica, ou seja, como que a luz se propaga dentro da fibra ótica. Nós iremos apresentar também em forma de vídeo a experiência que o físico inglês John Tyndall fez em 1870, onde ele provou para o pessoal que a luz faz curvas, a luz não trafega somente em linha reta, ela faz curvas também. Nós iremos também falar sobre o processo de fabricação da fibra ótica pelo método MCVD, que é o método mais antigo e ainda é um dos métodos mais utilizados, ou seja, a deposição de vapor químico modificado. E também iremos apresentar as proteções mecânicas que são colocadas em cima da fibra ótica, de modo que seja possível você manuseá-la no dia a dia. Fibra ótica. A fibra ótica, o conceito dela é o seguinte, ela é um guia de onda, que é basicamente constituído por um filamento circular, espessura de um fio de cabelo, extremamente fino e flexível, e ele é feito de vidro ultra puro ou de plástico. Agora, o que é um guia de onda? Guia de onda, a gente pode se entender como que é uma autoestrada, por exemplo. Você tem uma autoestrada que vai da cidade A para a cidade B, e nessa autoestrada você não tem saída e nem entrada nenhuma. Você entra na cidade A e sai na cidade B. Então, você vai sendo conduzido pelaquela rodovia. Então, a fibra ótica é mais ou menos isso. Você coloca a luz de um lado dela e essa luz caminha pela fibra e sai pelo outro lado. Então, aqui no exemplo, por exemplo, uma mangueira de jardim. A mangueira de jardim funciona como se fosse um guia de onda. Você coloca a água dentro dela, numa extremidade, apesar de todas as curvas que você faz, a água sai do outro lado. Então, a água é guiada dentro dessa mangueira. Então, a mangueira funciona como se fosse um guia de onda. E a fibra ótica é exatamente isso. Ela é um guia de onda onde você joga luz em vez de jogar água. A fibra ótica possui uma estrutura muito simples. Ela é composta por um núcleo e uma casca que possuem índices de refração diferente. Ambos os materiais são vidros, mas eles possuem índice de refração diferente. Aqui vocês podem ver, nós temos na área central aqui nós temos o núcleo da fibra ótica, que possui um índice de refração N1, e ao redor nós temos a casca, que possui um índice de refração N2. Aonde a condição que o N1 é maior que o N2, ou seja, o índice de refração do núcleo é maior do que o índice de refração da casca. Os princípios da refração e da reflexão. A refração é a mudança de direção do raio de luz ao atravessar a fronteira entre dois meios com índice de refração diferentes. Um exemplo típico desse fenômeno é exatamente isso daqui. É você colocar um copo com água e dentro você colocar um objeto. Você vai ver que o objeto se encontra deslocado, mas na prática você vê que ele continua reto. Isso daí simplesmente é um efeito causado pela refração, onde o raio de luz emitido pelo lápis, pela reflexão do lápis, ele muda de sentido, ele muda de posição e com isso dá a impressão de que o lápis está torto ou o lápis está segmentado. Vamos ver aqui como é que funciona. Então eu tenho dois meios de refração, duas superfícies. Eu tenho o meio 1 e o meio 2, onde o meio 2 possui um índice de refração maior que do meio 1. E como que você calcula o índice de refração? O índice de refração nada mais é que a velocidade da luz do vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metro por segundo, dividido pela velocidade da luz nesse meio que você está utilizando. E com isso você tem o índice de refração.
Então aqui nós temos um raio incidente, então você está entrando com um raio de luz na superfície, na transição entre o meio 1 e o meio 2, e o que acontece? Você vê que o raio muda de ângulo, e com isso ele se torna um raio refratado, você vê que ele se aproxima do eixo central. Então, nesse caso, nós temos o princípio da refração, onde a luz mudou de inclinação e saiu do meio 1 e entrou no meio 2. Então, isso é como a luz entra na fibra óptica. Agora, como é que a luz se mantém dentro da fibra óptica? É o segundo fenômeno que nós vamos observar. Então imagine que você tem novamente o meio 1 e o meio 2, aí você tem o raio incidente e acontece o seguinte, ele, pelo princípio de reflexão, o raio de luz acaba retornando dessa interface entre os dois materiais. Então acontece isso, então você tem o raio refletido. Então imagine que aqui você tem os dois meios, e em cima você teria isso daí fosse circular, como é a fibra óptica, então você tem o meio 2, que é a casca, o meio 1, que é o núcleo, e assim que a luz entra na fibra e fica confinada aí dentro. Agora, novamente, o princípio da refração e da reflexão. Então, nós temos a casca, que é uma sílica pura, que é o M2, o ar, que é a parte externa, e nós temos o núcleo da fibra também, que é formado de sílica dopada. Ambos são vidros extremamente puros, só que um é vidro totalmente puro, que é a casca, e o núcleo é um vidro puro, mas ele é dopado com alguns materiais que nós vamos ver mais adiante. Então, pelo princípio da refração, você vê que a luz entra na fibra e depois, pelo princípio da reflexão total, ela vai batendo na interface entre o núcleo e a casca até chegar do outro lado e sair da fibra óptica também. Agora, toda a luz que chega, ela penetra da fibra? Não, não é toda a luz que penetra na fibra. Para isso, nós temos um ângulo limite. Então, se vocês olharem, nós temos aqui novamente o núcleo da fibra óptica, que é a sílica dopada, a casca, que é a sílica pura, e o ar. Então você tem um ângulo de aceitação, onde qualquer raio que entrar dentro desse cone de aceitação, se você tiver luz entrando aqui dentro, esses raios vão estar confinados aqui e pelo princípio da reflexão, eles vão se manter dentro da casca. Ah, mas e os raios de luz que entram fora desse cone de aceitação aqui? Então aqui nós temos o raio de luz entrando fora do cone de aceitação e ele sai, bate pela casca e sai da casca. Então são os raios emergentes, são os raios que a gente chama, que são os raios que são absorvidos pela casca da fibra óptica. Agora nós temos o experimento de Tyndall. Qual foi o experimento que o Tyndall fez? O Tyndall demonstrou em 1870 que a luz era capaz de fazer curvas. E como foi que ele fez esse experimento? O experimento é bem simples, vocês vão ver. Ele pegou uma vasilha, encheu essa vasilha até um certo limite de água. Essa vasilha tinha o local onde ele colocou uma fonte de luz e do outro lado ele fez um furo nessa vasilha. Então o que acontecia? A água dessa vasilha acaba espirrando, ela acaba saindo por um jato de água. Do outro lado, onde ele tinha a fonte de luz que estava apagada, ele pegou e acendeu essa fonte de luz. Então a luz veio, atravessou a água e começou a fazer o efeito de reflexão no jato de água. Então você vê que aqui a luz está em linha reta e aqui a luz começa a fazer curva. Então esse é o famoso experimento de John Tyndall, que foi realizado em 1870, onde ele provou para o pessoal da Real Academia Britânica que a luz podia fazer curvas. E agora, o que nós temos agora? Agora nós temos a seção pipoca. O que é essa seção pipoca? Eu vou mostrar para vocês exatamente esse fenômeno do John Tyndall. Existe no YouTube, tem um canal que é o Manual do Mundo, que ele é apresentado pelo Iberê Tenório, e tem um desses vídeos que chama A Luz que Faz Curva na Água. É exatamente o vídeo que eu vou apresentar para vocês. E nesse vídeo nós temos o experimento que foi realizado pelo físico britânico John Tyndall em 1870. Então a gente toma a liberdade agora de apresentar esse vídeo para vocês aí na sequência. Hoje eu vou mostrar um jeito muito legal de obrigar a luz a fazer curva. Essa é uma experiência bem interessante porque ela mostra o princípio da fibra óptica. Para fazer a experiência você vai precisar só de um laser, não precisa ser esse verde, pode ser um laser vermelho comum. Vai precisar de uma garrafa PET transparente e de um canudinho. Para fazer essa maquininha eu vou usar algumas
substituir por outras que você tem em casa. O primeiro passo é você fazer um furo na garrafa e o furo tem que ser do mesmo diâmetro do canudinho. Depois você tem que colar o canudinho na garrafa e deixar todo ele para fora da garrafa, não pode ficar nenhuma pontinha para dentro. Eu estou usando cola quente, mas você pode usar outro tipo de cola à prova d'água, como cola epóxi, por exemplo. A garrafa com esse biquinho eu já tenho, que é a parte mais importante da experiência. Presta atenção que o biquinho ficou bem na parte de baixo da garrafa, não posso colocar ele muito para cima, senão não vai ter pressão suficiente para a água jorrar aqui para fora. E agora o próximo passo é encher a garrafa d'água e fazer a água fluir aqui pelo biquinho, formando uma curva. Você pode fazer isso em casa só enchendo a garrafa de água, mas aqui, para ficar mais legal, eu vou usar uma pequena bombinha de água. Essa bombinha de água é aquelas que são usadas dentro daqueles jardins japoneses, que ficam uma fontinha de água correndo. Você pode comprar isso aqui em qualquer loja de material de construção, custa uns 15 ou 20 reais. E agora, o último passo é apagar a luz e jogar o laser aqui dentro desse fluxo de água. Mas por que será que a luz faz curva desse jeito? Na verdade, nessa experiência, o que a luz fez não foi exatamente uma curva. Ela seguiu a curvatura da trajetória da água, mas lá dentro da água, se você prestar muita atenção nessa imagem que eu estou mostrando agora, você vai perceber que a luz faz um zigue-zague. O que acontece? Na hora que ela chega na divisa entre a água e o ar, ela reflete completamente e volta para dentro da água. Aí ela bate na outra parede da água, reflete completamente mais uma vez e volta para dentro, e assim ela vai fazendo um caminho em zigue-zague e vai seguindo a trajetória curva da água. E o que isso tudo tem a ver com fibra ótica? O cabo de fibra ótica é um cabo que transporta dados. Ele pode transportar, por exemplo, a internet que está chegando até você. E dentro do cabo de fibra ótica, o que passa não é energia elétrica como a maioria dos cabos que a gente conhece. Lá dentro passa luz. E o cabo de fibra ótica faz diversas curvas, porque ele anda junto das ruas, sobe nos prédios, e a luz não escapa, a luz não apaga. Por quê? Porque acontece exatamente esse fenômeno que a gente acabou de ver. A luz vai se refletindo nas paredes do cabo e consegue seguir todas as curvas que o cabo faz. Agora nós vamos para a segunda sessão pipoca. O que é a segunda sessão pipoca? Novamente, no Manual do Mundo, no canal Manual do Mundo, do Iberê Tenório, a gente tem um outro vídeo que se chama Como entortar os raios de luz com açúcar. O que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver, de um modo bem didático, o princípio da refração da luz quando ela se propaga em meios que possuem índice de refração diferente, que é mais ou menos o que acontece com a fibra ótica. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo também, e na sequência, após o vídeo, a gente continua essa nossa apresentação para vocês. Você já deve ter ouvido falar que a luz do laser não faz curva, que ela caminha sempre em linha reta. Isso é mentira. A luz só caminha em linha reta se ela estiver num lugar homogêneo, como essa sala aqui, por exemplo, que apesar dessa fumaça, tem o ar igual em praticamente todas as partes da sala. Não tem um lugar em que o ar está muito mais quente, nem muito mais frio, nem que mude a composição química dele. E tudo isso quer dizer que se a gente mudar um pouquinho essa configuração, a gente consegue sim fazer a luz do laser se curvar. Você vai precisar de um aquário ou qualquer outra coisa de vidro bem grande, que nem essa aqui, um pouco de água e mais ou menos 1 kg de açúcar cristal. Primeiro você enche o aquário mais ou menos até a metade com água. Fica tranquilo que a gente vai reaproveitar essa água.
Depois você espalha o açúcar em cima até o fundo do aquário ficar bem branquinho com açúcar. E agora a gente tem que deixar isso aqui descansando por mais ou menos 24 horas. Vocês viram que a água ficou meio turva, isso é por causa do açúcar, mas vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer quando eu colocar o laser aqui. Calma que ainda tem mais. Olha só duas outras coisas muito bacanas que acontecem aqui. Se eu colocar o laser na água de cima para baixo, ele dobra na hora de entrar. E se eu tentar tirar o laser da água de baixo para cima, ele não sai. Olha só como o laser não está pegando na minha mão. Tudo isso que a gente acabou de ver aqui aconteceu por causa de uma variação na velocidade da luz. Pois é. Se você achava que a luz tem uma velocidade fixa, não tem não. A velocidade da luz depende do ambiente em que ela está andando. A velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo. Eu demorei uns 2 dias para decorar isso. Mas simplificando, a velocidade da luz é de mais ou menos 1 bilhão de quilômetros por hora, o que daria para a gente chegar da Terra até o Sol em 8 minutos. Mas eu disse que essa é a velocidade da luz no vácuo. No ar ela é um pouquinho mais lenta, na água ela é mais lenta ainda e na água com açúcar é mais lenta ainda. Bom, a gente disse que o índice de refração do ar é um pouco maior do que o do vácuo, o índice de refração da água é um pouquinho maior do que o do ar e o índice de refração da água com açúcar é um pouquinho maior do que o da água. Resumindo, quanto maior o índice de refração, mais devagar a luz vai passar ali. Se você se embananou, não tem problema. O importante é você saber que a luz tem velocidade diferente dependendo do lugar em que ela estiver passando. E o que será que acontece no momento em que a luz passa de um ambiente para o outro, de lugares com índice de refração diferentes? Por exemplo, quando ela passa do ar para a água. Se eu jogar a luz exatamente a 90 graus, você vai ver que não acontece nada. Mas se eu começar a diminuir esse ângulo, a luz vai começar a mudar de direção. Ela faz uma espécie de uma dobra. E essa dobra é feita em direção ao meio que tem maior índice de refração. Ou seja, você está vendo aqui que a luz está dobrando mais em direção à água, como se ela estivesse fugindo do ar. Mas qual foi o truque, qual foi o segredinho que a gente usou nesse experimento aqui para a luz não fazer essa dobra brusca, para ela fazer uma curva suave? Quando a gente colocou o açúcar na água, a parte com mais açúcar acabou ficando aqui no fundo. Então a gente tem uma mudança de índice de refração que vai acontecendo bem aos poucos. Como não existe essa divisão brusca, do jeito que tem aqui entre a água e o ar, a luz também não faz aquela dobra brusca, ela vai se curvando bem aos poucos. Se você gosta de física, ainda tem uma coisa bem legal para aprender aqui. Olha só, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas a luz vai caminhar da água para o ar. Ó, você pode ver que a luz entra no ângulo e sai em outro. Ela sai já curvada na direção da água. E olha só, conforme eu vou mudando o ângulo dessa luz aqui, lá, esse feixe que você está vendo saindo, ele vai se aproximando da superfície da água. O que vai acontecer no momento em que essa luz encostar na água, que ela chegar no limite e bater na água? Olha só, aqui ela está saindo lá para cima, eu vou mudando, ela vai descendo, 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 descendo. Ops, desapareceu. E o que acontece no momento que desaparece? Olha, aqui dentro tem um reflexo da luz do laser. Esse reflexo vai ficar muito mais forte, dá uma olhada. Então isso aqui se chama reflexão total. Toda a luz que eu estou jogando dentro da água não sai mais para o ar, ela reflete completamente aqui dentro do aquário. E esse fenômeno da reflexão total sempre acontece do meio que tem maior índice de refração para o que tem menor índice de refração. Se você acha que essa história de reflexão total não tem nada a ver com a sua vida, você está muito enganado. É só por causa disso aqui que você está me assistindo agora. Porque a internet que chega na sua casa em algum momento passou por algum cabo de fibra ótica. E a luz só consegue andar direitinho dentro da fibra ótica, ela só não escapa de dentro da fibra por causa da reflexão total.
eu acho que vocês gostaram do vídeo. Os dois vídeos são muito legais, são bem didáticos, são bem ilustrativos. Então, voltando ao nosso assunto, como nós dissemos, a fibra ótica, para usada em telecomunicações, ela é constituída por um filamento circular de vidro, né? É um vidro extremamente fino e flexível, feito com sílica pura. É uma estrutura relativamente simples, como vocês viram, ela é composta por um núcleo e por uma casca, e nesse núcleo é por onde a luz se propaga. E ambos os materiais que compõem o núcleo e a casca são vidros, porém possuem índice de refração diferente, sendo que o índice de refração do núcleo é maior que o índice da refração da casca, e com isso a gente tem o princípio da reflexão total. Então, novamente recapitulando aqui, nós temos o núcleo da fibra, que é o N1, que é o índice de refração N1, a casca, que tem o índice de refração N2, e onde o índice de refração N1 é maior que o N2. Agora nós vamos falar sobre os tipos de fibras óticas. O primeiro tipo de fibra ótica utilizado em telecomunicações foi conhecido como fibra ótica multimodo índice degrau. Por que chama índice degrau? Isso se deve ao fato de que os índices de refração do núcleo e da casca são totalmente distintos, o que faz com que o perfil do índice de refração ao longo da fibra seja no formato de um degrau. E sua utilização nos dias de hoje é praticamente voltado somente para telemetria e acionamento e desligamento de equipamentos elétricos. Então aqui você tem a representação, você tem o núcleo da fibra e a casca, como a gente falou. A casca ela tem o diâmetro de 125 microns, enquanto que o núcleo da fibra aqui ele tem de 50 a 100 microns. Aqui você tem o perfil do índice de refração. Então, como eu falei, você tem um índice de refração na casca, quando chega no núcleo ele aumenta, ele é um índice de refração maior que o da casca, ele é totalmente contínuo, depois ele volta a cair novamente. Então, ele faz uma espécie de um degrau. Por isso que se chama fibra ótica multimodo índice degrau. E aqui nós temos, por exemplo, o perfil longitudinal da fibra, e nós lançamos aqui um pulso de luz. Então você vê que acontece, esse pulso de luz ele é formado por múltiplos modos de propagação. Nós temos aqui em branco, que é o modo fundamental, e nós temos os outros modos também. Nós temos esse módulo vermelho e esse módulo preto. E você vê o seguinte, o módulo vermelho, por exemplo, ele faz um caminho, ele faz um trajeto muito maior, ele demora muito mais tempo para chegar nessa extremidade. Então, aqui nós temos quando os módulos, a luz chega aqui, ela chega, os módulos de propagação chegam com velocidades diferentes, chegam com atraso. Então, o que acontece? Além de você ter uma redução na amplitude desse pulso, você tem um alargamento do pulso também, porque devido ao atraso desses módulos aqui, em função do caminho que eles fazem dentro da fibra ótica. O segundo tipo de fibra é conhecido como fibra ótica multimodo índice gradual. Como nós vimos no exemplo anterior, a fibra ótica multimodo índice degrau, a variação do índice de refração do núcleo com relação à casca era feita de modo abrupto, ou seja, como se fosse um degrau. Nesse caso aqui, essa variação ela é feita gradualmente, por isso que vem esse nome chamado de índice de fibra ótica índice gradual. Esse tipo de fibra teve muita aplicação no Brasil a partir de 1984, 85, foi quando começou a introdução das comunicações óticas no Brasil, e isso marcou o início das comunicações óticas. Ela é ainda muito utilizada, principalmente em enlaces de pequenas distâncias e utilizada em muitos data centers e ambientes industriais. Aqui vocês podem ver o perfil da fibra ótica. Então nós temos um núcleo que possui a dimensão de 50 ou 62,5 microns e a casca nós temos 125 microns. Você tem aqui o índice de refração, então se vocês olharem no outro anterior, que era a fibra degrau, vocês viam que a gente tinha um degrau aqui, a variação era abrupta. Aqui não, aqui a variação do índice de refração da casca em relação ao núcleo, ela é bem suave, ela é feita de modo gradual. É daí que vem o nome da fibra ótica multimodo índice gradual. Essa fibra ótica ela foi muito utilizada no Brasil no início das comunicações óticas, que foi mais ou menos na década de 1984, 85.
Porém, hoje ela ainda é muito utilizada em enlaces de pequenas distâncias e principalmente utilizada em data centers e em ambientes industriais. Aqui nós temos o perfil novamente da fibra ótica. Vocês veem que está representado aqui a variação gradual do índice de refração e novamente nós vamos ter aqui um pulso de entrada. E vocês observam que aqui a luz não vai mais em linha reta, ela vai fazendo curvas. Por quê? Porque ela vai mudando a direção em função da variação do índice de refração. Então, deste modo, a todo instante, todos os modos basicamente estão no mesmo lugar. Então, o que acontece? Na outra extremidade, você tem uma pequena alargamento do pulso e uma redução. Essa redução é devida à atenuação da fibra, ou seja, a perda de sinal ao longo da fibra, e essa variação aqui, o pulso fica mais largo, exatamente em função da velocidade de propagação desses modos. Você vê que o efeito aqui, em relação à fibra degrau, ele foi minimizado. Ele continua existindo ainda o alargamento do pulso, mas de um modo melhor, de um modo menor do que a fibra índice degrau. E por último, nós temos o terceiro tipo de fibra, que são as fibras conhecidas como fibra ótica monomodo. O grande diferencial das fibras monomodo é a diferença dimensional entre o núcleo e a casca da fibra. O núcleo ele tem uma dimensão bastante reduzida quando comparada à casca. E devido a esse fenômeno, nós temos somente a propagação do modo fundamental. O modo fundamental é aquele que vai em linha reta. E com isso a gente não tem aquele alargamento do pulso como vocês viram na fibra índice multimodo. Isso daí é conhecido como dispersão. Esse fenômeno de alargamento do pulso é conhecido como dispersão. Então, essa fibra, ela é muito utilizada, praticamente todo mundo utiliza ela. Ela tem uma largura de banda muito grande e uma atenuação muito pequena. E com isso, permite você fazer enlaces de muitos quilômetros. Então, é a fibra mais utilizada. E no ambiente de FTTH, FTTX, só temos esse tipo de fibra em uso. Então aqui vocês têm o perfil, vocês veem que a outra multimodo, ela tinha um núcleo que era 50 ou 62,5, aqui nós temos um núcleo de 8 ou 10 micros, a casca continua sendo 125 micros, e aqui nós temos o perfil. E o perfil dela é um perfil também normalmente degrau. Ele pode variar, mas normalmente o mais utilizado é o degrau. E com isso nós temos o perfil da fibra e aqui nós temos um pulso. Nós colocamos um pulso, esse pulso só tem um modo fundamental se propagando, porque os outros modos eles acabam sendo absorvidos pela casca da fibra. Então aqui você tem, praticamente não tem um alargamento do pulso, você só tem uma redução na amplitude, ou seja, você só tem o pulso atenuado. Então, como nós já vimos anteriormente, a fibra ótica, novamente, é constituída por um filamento circular, extremamente fino e flexível, feito de vidro ultrapuro. É uma estrutura bastante simples, como vocês viram, ela é composta por um núcleo onde a luz se propaga e a casca que envolve o núcleo. E ambos os materiais que compõem o núcleo e a casca são vidros, sendo que possuem índice de refração diferente. Nós temos a fibra multimodo, que ela possui um núcleo relativamente grande em relação ao diâmetro da casca. E os diâmetros típicos são na casa de 50 e 62,5 e são centrados em uma casca de 125 micros. A monomodo já possui um núcleo menor com relação ao diâmetro da casca, ou seja, o diâmetro típico de um núcleo de uma fibra monomodo é na faixa de 8 a 9 micros e a casca da fibra ainda é 125. Você vê que ambas as fibras possuem o mesmo dimensional externo com relação à casca. Agora, como que é a fabricação da fibra ótica? Atualmente existem vários métodos de fabricação da fibra ótica, porém, o primeiro método, que é ainda um dos métodos mais utilizados, é o MCVD, que é o deposição de vapor químico modificado. E como que é que isso funciona? Então imagine o seguinte, você tem um torno. Então aqui, como vocês podem ver, tem um torno. É como se torno de indústria que vocês têm por aí. Nesse torno você coloca um tubo de vidro. Imagine que você tem um tubo, ele tem uma parede, mas o núcleo dele é oco. Esse tubo é de vidro puro, de sílica pura. Você tem aqui um sistema de gases que são injetados no interior desse tubo. Então você tem aqui um gás
que é chamado de tetacloreto de silício, você joga o oxigênio aqui, esse oxigênio borbulha aqui dentro, ele sobe pela esse outro tubo e passa nesses outros frascos aqui que contém cloreto de fósforo, cloreto de germânio e cloreto de boro. Então tudo isso é borbulhado e esses gases aqui eles são injetados para dentro desse tubo aqui, desse tubo de vidro. Então aqui nós temos um sistema de gás que controla essa dosagem dos gases aqui dentro. Então esses vapores, eles são conduzidos, como eu falei, para dentro do tubo de quartzo e o que acontece? Esse tubo de quartzo, ele está girando. Lembra que eu falei que era um torno? Então esse torno fica com o tubo girando, os gases passando por aqui e esse maçarico, ele tem um maçarico aqui que tem uma chama que é na faixa dos 2.000, 2.300 graus e esse maçarico fica andando para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Então nós temos aqui um movimento do tubo girando e à medida que esse tubo está girando, o maçarico vai se deslocando de um lado para o outro. E no interior desse tubo, nós vamos inserindo esses gases aqui. Então, o que é que acontece? Então, aqui nós temos o sistema. Então, como eu falei, a temperatura desse maçarico é bastante alta, na faixa de 2.000, 2.300 graus. O que acontece? O silício e o germânio, eles acabam reagindo com o oxigênio e formam o dióxido de silício, SiO2, e o dióxido de germânio. Ao mesmo tempo que esse material acaba se formando, esse maçarico faz também com que esse material, que é gás, ele acaba virando um pó, e fica um pó como se fosse um pó branco. Então esse pó vai depositando na parede interna do tubo. Então imagine o seguinte, você tem o tubo girando ali, esses gases passando, então você passa o gás se transforma, ele acaba virando pó. Então esse pó vai se depositando na camada. E assim você vai, várias passagens, então, ou seja, aquela camada de pó que está sendo depositada no interior do tubo, ela vai aumentando. E um detalhe interessante, quando você termina aqui nessas reações químicas, o gás que sai aqui, sai um gás de cloro. Então é um gás altamente tóxico. Então você tem que ter um sistema todo de filtragem dos gases que saem aqui desse outro lado do torno. Então é um processo bastante crítico. Uma vez que você faz essa preforma, esse tubo aqui, ele é chamado de preforma. Você vai passando esse maçarico, várias e várias camadas. Esse processo demora horas e horas. E no final, o que acontece? Você pega e aumenta a temperatura do maçarico. A hora que você aumenta a temperatura desse maçarico, o que acontece? Acontece o fenômeno de colapsar. O tubo é colapsado, ou seja, o tubo se fecha. Então, no meio, aquele furo que existia aqui no meio ainda, por onde os gases passavam, ele acaba fechando e você tem, na verdade, o que? Você tem um bastão que é formado pela casca da fibra, que vai ser a casca da fibra, que é exatamente o tubo que você tinha, e aquele pó branco que foi depositado no centro, ele vai ser o núcleo da fibra ótica. Então você tem esse bastão que nada mais é que uma fibra ótica em tamanho gigante, e ela vai ter que ser puxada. Nós vamos ter que fazer essa fibra ótica chegar nas dimensões de 125 microns de diâmetro externo. E como que é feito isso? É feito através de um outro sistema, de um outro processo que a gente chama de puxamento da fibra ótica. Então aqui você tem algumas fotos aqui, onde você vê o torno girando, o tubo aqui e o maçarico, tá vendo? Então os gases vão ficando dentro desse tubo, esse tubo vai adquirindo uma aparência aqui, um pó branco que vai ficando ele vai ficando esbranquiçado. Agora, o puxamento, depois que você tem a preforma, você obteve a preforma, você vai ter que fazer o puxamento dela. O que é esse puxamento? Imagine que você tem uma torre aqui, essa torre deve ter mais ou menos uns 10 metros de altura, e lá em cima você fixa esse bastão. Então você tem aqui embaixo um forno, é um forno de grafite, que produz uma temperatura alta, como eu falei, na faixa de 2.000, 2.000 e poucos graus. Você coloca a preforma aqui em cima, e aqui você tem o alimentador da preforma. Então, você
você coloca aqui esse bastão, esse forno começa a aquecer, esse bastão começa a escorrer, o vidro ele acaba escorrendo pela força da gravidade. Então o bastão é rebaixado no forno de grafite, como eu falei, de 1900 a 2200 graus, a ponta se funde até que forma um glóbulo diletido, que o pessoal chama de gota ou de lágrima, vocês vão ver mais para frente, e ele começa a ser escorrendo, começa a cair pela ação da gravidade. E à medida que ele cai, se resfria e vai formando filamento. Esse filamento nada mais é que a fibra ótica. E à medida que esse tubo vai sendo consumido, essa preforma vai sendo enfiada, ela vai sendo abastecida, colocada para dentro do forno de grafite. Na sequência, a gente faz com que a fibra ela passe em dois recipientes aqui, são os dois copinhos de revestimento. É nesses copos aqui onde é colocado o acrilato. O acrilato é um revestimento que você coloca na fibra ótica para dar características mecânicas para ela. Então esse acrilato ele tem um diâmetro externo de 250 micros, mas ele é formado por duas etapas. Você tem aqui primeiro a aplicação de um acrilato bastante mole, bastante soft, né, que fica em contato direto com o vidro, e aqui um outro acrilato já um pouco mais duro, que é aquele que a gente manuseia no dia a dia. E para você fazer a cura desse acrilato, você tem duas lâmpadas aqui de ultravioleta. Na sequência, você tem um sistema de puxamento, que faz o puxamento da preforma. Então, a fibra passa por aqui, isso daqui é medido no micrômetro a laser, que mantém aquelas dimensões que a gente falou de 125 micros. Ao mesmo tempo, aqui é feito um teste que a gente chama de proof test ou screen test, é onde você submete a fibra a um certo esforço mecânico. Então a fibra ela é tracionada, normalmente você olha nos catálogos de fibra ótica, o pessoal vê ali tensão de proof test ou tensão de screen test 0,7 gigapascal ou 70 megapascal, que é exatamente força que a fibra é submetida durante 1 segundo. E isso que garante que a fibra não vai quebrar ao longo da sua vida útil. Na sequência, então, a fibra ela é tracionada e ela é colocada no carretel. Então aqui você tem a fibra descendo, ela é medida, o tracionamento, e ela vai acomodando aqui no enrolador, e esse enrolador aqui comporta vários e vários quilômetros de fibra. Por exemplo, a fibra que a gente utiliza hoje na fabricação dos cabos óticos, normalmente ela vem numa bobina, e essa bobina é na faixa de 50 quilômetros, que é o mais usual aí que os fabricantes de fibra ótica fornecem para o pessoal que faz montagem dos cabos óticos, a confecção dos cabos óticos. E aqui nós temos algumas fotos do processo de fabricação. Então aqui você tem a torre, como eu falei, é uma torre que tem mais ou menos uns 10 metros aí, você vê que elas são 3 níveis, 3 alturas, você às vezes tem elevadores que você sobe aqui, então lá em cima você tem a preforma colocada. Você olhando aqui, ó, a preforma está fixa lá, aqui embaixo você tem o forno de grafite, que eleva aquela temperatura de 1900 a 2300, então você vê que o bastão fica quase que incandescente, mas isso é só por causa do calor aqui dentro, não que aqui está quente também, mas não está naquela temperatura. E daí ela começa a escorrer, então aqui vocês estão vendo, ó, parece uma lágrima, parece uma gota escorrendo de dentro e vai caminhando. Aqui embaixo você tem aquelas funis, tipo de funis, que são os cadinhos, a gente chama de cadinho, onde você coloca o acrilato. Aqui você tem as lâmpadas de ultravioleta que fazem a cura, então elas são refrigeradas também por causa da alta temperatura, e aqui embaixo tem um sistema de polia que é feito o proof test, o screen test, como eu falei para vocês. O bobinador aqui, o tracionador, e no fim aqui você tem o sistema que faz a armazenagem da fibra nos carretéis. E novamente aqui nós vamos apresentar para vocês uma outra sessão pipoca. Esse vídeo aqui é um vídeo do Discovery Channel e ele está em vários canais aí no YouTube, e eu escolhi um deles que possui uma melhor definição da imagem, que a imagem está mais legal, e você tem aqui também as legendas para facilitar o entendimento e a compreensão do filme. E no vídeo é possível ver as etapas de confecção da preforma e também do puxamento da preforma. Então a gente toma a liberdade de reproduzir esse vídeo para vocês da sequência. Então, antes de vocês assistirem o vídeo, me permitam
dar algumas dicas para vocês. O que vocês vão ver nesse vídeo? Vocês vão ver inicialmente o tubo, a pessoa recebendo o tubo. Esse tubo ele é colocado num banho de ácido fluorídrico. Por que ácido fluorídrico? Para tirar toda a gordura, toda a sujeira que porventura esse tubo tem. Daí esse tubo é colocado num torno. Só que imagine o seguinte, o torno, você tem as castanhas, né? Para quem conhece, você tem as castanhas dos dois lados, aonde você prende o tubo. Se você pegar esse tubo e colocar e prender aqui, esse pedaço aqui você perdeu, você não vai poder utilizar. E também o maçarico não vai poder chegar perto das castanhas. Então o que o pessoal faz para otimizar esse tubo? Eles pegam um outro pedaço de vidro, um outro pedaço de tubo e faz uma emenda. Então a primeira coisa que vocês vão ver é o cara pegando, ele prende o tubo no torno, prende o outro tubo aqui, que é a pré-forma, encosta um no outro e faz o aquecimento e gruda. Depois ele empurra isso para lá e faz aqui também, ele prende um outro pedaço de tubo aqui. Então o que acontece? Você tem esses dois pedaços de tubo preso aqui, e no meio aqui você tem a pré-forma. Então o maçarico corre aqui no meio. Então você consegue utilizar 100% desse tubo para gerar a fibra ótica. Então vocês vão ver aí no vídeo que vai ter os gases circulando por dentro desse tubo. Vocês vão ver que o tubo vai ficar branco, vai ficar uma parede branca, e no final aumenta a temperatura e o tubo colapsa, o tubo se fecha e você tem um bastão. Esse bastão, na sequência, é levado para a torre de puxamento. Você vê a pessoa colocando na torre de puxamento, né, prendendo o bastão ali. Vocês vão ver a gota, aquela lágrima que eu falei que começa a escorrer. Depois ele passa pelos cadinhos, pelo recipiente onde recebe o acrilato. Vocês vão ver que tem umas mangueiras vermelhas ali onde tem as lâmpadas de ultravioleta que fazem a cura do material. Vocês vão ver um sistema que tem três polias, é por onde passa a fibra, e ali é feito um tracionamento, é o proof test ou screen test, para você garantir que a fibra não vai quebrar durante a vida útil dela. Embaixo você tem o tracionador e o bobinador. Então é isso que vocês vão ver no vídeo de uma forma didática, uma forma bem legal. Espero que vocês gostem. Every time you talk on the phone or go on the internet, what you say or type travels to its destination through fiber optics, the process of transmitting voice or data via pulses of light through hair-thin glass fibers. Those fibers start out as large glass tubes. First, workers unwrap the tubes. Then they submerge them in a corrosive bath of hydrofluoric acid. That removes any oil residues. Then they set a tube into each end of a lathe. As the tubes spin, they're heated with a hydrogen-oxygen flame. When the glass turns white, it's getting close to hitting peak temperature. At 2,000 degrees Celsius, the two tubes fuse together. They put this new longer tube onto another lathe. As the tube spins, they inject a mixture of chemical gases inside, while a traversing burner heats everything up. The gas mixture contains liquid forms of silicon, an abundant chemical element found in nature, and germanium, a chemical element similar to tin, that's used as a semiconductor in transistors and other electronic devices. As the gases heat, they undergo a chemical reaction that leaves a white soot on the inside of the glass tube. The heat fuses the soot, forming what will eventually become the core of the optical fiber. The glass tube itself will form the fiber's covering. When there's enough fused soot, they turn up the heat until the soot itself turns into glass. Then they heat the glass tube enough to soften it, as well as the new glass inside. The intense heat eventually makes the tube collapse on itself to form a solid rod. The internal structure of the optical fiber has been achieved. But it's in the form of a big bulky rod called a preform, so the next step is to thin it out. First, they excise the preform from the uncollapsed section of the glass tube. Then they install it vertically into the drawing tower, which will draw out the final shape.
The drawing tower's oven heats one end of the preform to 2,000 degrees Celsius. The glass softens. Gravity helps pull it down, like honey dripping from a spoon. Then, using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they formed a thin glass fiber. A series of pulleys measures the tension on the fiber as it's being drawn. A special monitor makes sure the fiber's precisely the right diameter, 125 micrometers. That's about 1/8 of a millimeter thick. Then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants. Finally, the fiber is rolled onto a drum. From here, it's either shipped out as is or put into a cable. Fiber optic cables are expensive to produce, but they're smaller and lighter than traditional copper cables. They carry more information and need fewer repeaters to keep the signal from deteriorating. And unlike copper cables, they're immune to electromagnetic interference. They're also hard to tap without being detected. And all this is made possible by a complicated process based on a very simple principle: light traveling through glass. Então, agora que já acabou a sessão pipoca, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você vê que o negócio é um vídeo legal, dá para você entender e perceber como é feita a fibra ótica. É uma tecnologia ultra sofisticada, por isso que poucos países e poucas empresas dominam essa tecnologia. Agora, como vocês viram, a fibra ótica ela sai de fábrica com aquele dimensional de 250 microns. Para você trabalhar com ela num cabo, até que é interessante, mas para você manusear no dia a dia, montar o conector, por exemplo, ela pode se tornar quebradiça, fica complicado. Então, o que acontece? Em fábrica é feito a colocação de alguns revestimentos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o dimensional, né? Como vocês viram, a fibra ótica de vidro, por ser extremamente reduzida, ela é mecanicamente muito frágil. Para possibilitar o manuseio dela, na fabricação é colocado o que a gente chama de revestimento primário, que é colocado na torre de puxamento, e é colocado ali um material polimérico que a gente chama de acrilato, conhecido como acrilato, é uma resina acrílica que a gente chama de acrilato. Então aqui vocês têm a fibra ótica. Então essa foto aqui, esse desenho, é puramente ilustrativo. Nunca que você vai conseguir separar o núcleo da casca. Sempre vai ser desse jeito, o núcleo e a casca. Então aqui o que nós temos? Aqui no meio nós temos o núcleo da fibra ótica. Então ele é 50 ou 62,5 microns para as fibras multimodo e 8 ou 9 microns para as fibras monomodo. Depois nós temos a casca, que é igual para ambas as fibras, que é 125 microns. E por cima tem a resina, o revestimento de acrilato, que a gente chama de revestimento primário, porque ele é feito na hora da fabricação da fibra e possui um dimensional aí de 250 microns. Na sequência, a gente recebe essa fibra em fábrica, por exemplo, nós vamos fazer um cabo. Então a gente recebe a fibra nessas condições. Uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer a pintura da fibra. Então, em cima daquele revestimento de acrilato, a gente aplica uma camada muito, mas muito fina de tinta também, feita pelo processo de ultravioleta. E com isso a fibra fica colorida. E depois, para poder manusear, a gente coloca alguns outros revestimentos adicionais. Então, para possibilitar o uso da fibra em campo, nas múltiplas aplicações, a gente coloca um segundo revestimento que a gente chama de revestimento secundário, que também é feito com material polimérico. Então, nós temos dois tipos de revestimento. Então, o primeiro deles é o seguinte: a gente tem a fibra aqui, o núcleo, a casca, o acrilato aqui em azul. No caso aqui o acrilato ele é natural, aqui ele está azul, por exemplo, eu cheguei e recebi a fibra, todas as fibras que eu recebo elas são cor natural e eu pinto, então aqui no caso eu pintei ela de azul. Em cima disso daqui eu coloco um revestimento
aderente de 0,9 milímetros. Então você vê que esse revestimento é conhecido como revestimento tipo tight ou tipo justo. Aonde que você vê isso aqui? Para quem está acostumado a mexer com DIO, com DGO, com splitter, é aquela fibra conhecida como 0,9 ou 900 micros, né? 0,9 milímetros ou 900 micros. Então essa daqui é a fibra com revestimento secundário do tipo tight, usada no pigtail, usada nos cordões óticos, usada no splitter, por exemplo. E também nós temos um outro tipo de revestimento secundário que é conhecido como revestimento tipo luze ou solto. O que que é? Ele é um tubo, imagine que você tem um tubo e dentro desse tubo é onde você coloca várias fibras aqui dentro. Por exemplo, o dimensional desse tubo pode ser 2,1 milímetros, no caso de você ter de 1 a 6 fibras, e pode ter até 2,5 milímetros, no caso de você ter de 7 a 12 fibras óticas. Isso daqui são os componentes que são usados para a fabricação do cabo óptico. E durante a confecção do cabo óptico são incluídas outras proteções adicionais. Isso daí nós vamos apresentar para vocês num outro vídeo que vai ser como é a fabricação do cabo óptico. Pois então, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Muito bacana, né? Você vê ali a experiência do Tyndall, né? Da luz fazendo curva naquele jato d'água. Depois você tem a experiência da luz fazendo curva dentro de uma caixa que foi colocado açúcar, né? E esse açúcar muda o índice de refração. Então são duas experiências muito legais para você entender como que a luz ela trafega dentro da fibra ótica. E por último aí o vídeo de fabricação da fibra ótica, como a fibra ótica é fabricada. E por último eu dei essa canjinha para vocês, que são os revestimentos adicionais que nós colocamos na fibra ótica, que é exatamente o processo inicial de fabricação dos cabos óticos. O processo de fabricação de cabos óticos eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Por hoje é isso aí, gente. Um grande abraço, obrigado a todos.